vão ter um problema de encharcamento, né? Em geral, né? A não ser em casos específicos, mas tem muito essa situação aí, né? Então esses dois, né? Por exemplo, lá em Farroupilha, né? Ou mesmo ali na Serra dos Tapes, ali coisa. De repente isso já não é uma boa opção, né? Já não tem essa necessidade de se levantar tanto o canteiro, né? Pelo contrário, né? Porque no inverno a água vai correr, né? Vai descer. No verão vai faltar água também, então ter um canteiro muito elevado não é interessante, né? Esse canteiro aqui é um formato, uma ideia específico para o nosso caso aqui de ter o problema com o encharcamento mesmo, né? É um caso bem específico. Então qual é a nossa ideia? Então qual é a ideia aqui dos três cucurutos aqui, né? É uma ideia no sentido de a gente conseguir aproveitar o material que não vai ser triturado, né? E o material madeira e o material palha, né? Contando também que a gente não precisa lidar com essa questão do sistema de irrigação. Então como é que a gente vai fazer nesse sistema? A gente vai fazer, como eu já coloquei no desenho anterior, o cultivo das árvores no centro, né? E nós vamos fazer o cultivo das hortaliças em cima dos 3 cucurutos, né? A muvuca de sementes só no centro, tudo que for árvore, né? Tudo que for tanto as de serviço quanto as de frutífera, vai tudo no cucuruto central. Mas vai também as hortaliças, tá? Também vai hortaliça no cucuruto central. Mas nos 2 cucurutos aqui externos, né, da borda, a gente vai entrar só com as hortaliças, então não vai árvores aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte sistema. Nós vamos cobrir, em primeiro lugar, com os tocos de madeira, as 2 baixadas, essas 2 baixadas aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, aproveitando o plano do terreno, né, deixando o material o mais plano possível, né? Então quando ele for torto nós vamos ter que cortar, né? Esse aqui até que está retinho, né? Tem que ser um grande, grosso, mas vocês entenderam, né? Que a linha vai estar bem delimitada, então se a gente tiver um galho meio torto nós vamos ter que cortar ele para ele se encaixar aqui direitinho, né? Então nós vamos fazer, depois que a gente separar esse material, uma cobertura inicial de todos os canteiros com a madeira aqui. Aí vocês têm que pensar uma coisa, que é o seguinte, que nós vamos trabalhar com canteiros onde vai ter árvores em todos eles. Por quê? Porque a gente não vai poder mais entrar com o tratorito aqui, porque a gente está botando toco de madeira, né? Então se a gente fosse plantar só hortaliça e depois a gente quisesse refazer esse canteiro para replantar a hortaliça, a gente ia ter uma dificuldade, a gente não ia poder entrar com o tratorito. Então a gente não ia poder usar a madeira, ia ser um problema para nós. Então nós só vamos poder entrar com madeira aqui porque o tratorito não vai entrar mais nessas 5 linhas. Ele vai entrar uma vez só na implantação. Então depois que tiver implantado, nós vamos fazer com a enxada, né? Nós vamos fazer esses 3 cucurutos. Então vai a madeira aqui, né? Nós vamos botar aqui os tocos. E vamos tentar encher com o que a gente tem disponível os 5 canteiros, até chegar nesse nível aqui. Até chegar ao nível que está a parte mais alta. E vamos usar também tanto o tronco e depois, para finalizar, nós vamos usar os ramos. Esse ramo aqui, organizado dessa forma que eu falei aqui para vocês. Então nós vamos botar eles todos no mesmo sentido e todos na mesma linha, né? Botando, novamente falando aqui, né? Vamos começar por uma ponta, vamos botar madeira e o galho, depois vamos cobrir aqui, né? E vamos fazendo esse sistema assim, dentro daquela valinha ali, cobrindo, né? E até, se a gente tiver abundância de material,
até pode subir um pouquinho ali. Ele só não pode, a gente só não pode fazer tão alto que aquilo ali comece a despencar, que aí vai despencar em cima da nossa mudinha de alface e couve e vai quebrar a nossa mudinha. Então a gente tem que chegar o suficiente para que não, né, não danifique as nossas mudinhas que vão estar aqui, né? Aqui vão estar nossas mudinhas de... Quando tu respirar, eu vou dizer que tem café, sanduíches, bolachinha, suco, frutas pro pessoal. Tá, então eu vou já estou finalizando aqui essa ideia aqui, né? Então aqui estão as nossas mudinhas de hortaliça, pode ser uma de árvore vindo aqui. Então nós vamos usar toco e galhos, né, picados, então separados, primeiro toco, segundo galho. E vamos finalizar a cobertura com o material mais fininho, que é o material da roçada. Então que tem mais um pouco lá na frente, que eu rocei mais um pouco. O material que vocês tiraram, que está empilhado aqui. Nós vamos só completar, né? Então aqui vai estar a galhada toda aqui também, né? E nós vamos só completar essa cobertura aqui com palha, ó. Só o cucuruto com a palha aqui do capim. Porque há um material específico para a gente poder trabalhar, por exemplo, com a rúcula semeada, de sementinha ali, que nós vamos fazer uma semeadura, com o rabanete, com a cenoura, né, com as mudinhas. Então um material mais sensível ali, né, mais delicado, obrigado Badá, mais delicado, né, para lidar com as mudinhas de hortaliça. E aí vamos ver, vamos focar aqui a palha e aí depois a gente vê o caminho, porque a gente tem a serragem para usar aqui no caminho e pode ser que a gente tenha também toco e galho, que daí a gente pode usar também aqui no caminho, que o nosso próprio pisoteio depois vai fazer esse material se assentar ali e ficar tranquilo. Então agora vamos para o nosso café e aí depois, conforme a disposição de vocês, a gente já começa a fazer então essa separação do material, o que é galho fino e o que é lenha, o que é toco, beleza?